Olá, caros alunos e alunas da Rede Municipal de Ensino. Então, sejam bem-vindos a mais essa aula de ensino religioso. Então, eu, professor Wendel, estarei com vocês nesse momento trazendo algumas explicações sobre a temática a ser tratada nessa aula, que eu vou apresentar a vocês daqui a um pouquinho. Então, antes de iniciarmos nossas reflexões, antes que eu possa elucidar algumas questões referentes ao tema da aula, vamos pensar qual é o objetivo dessa aula, né, inicialmente. Então, essa aula tem como objetivo do conhecimento a discussão sobre doutrinas religiosas. Então, o objetivo específico dessa nossa aula é conhecer doutrinas das diferentes tradições religiosas e suas concepções de mundo, vida e morte. Então, a gente passear um pouquinho pelo que pensam, como está estruturado, a maneira como as religiões, algumas religiões, elas pensam o mundo, né? Como está construído a forma delas pensarem a realidade humana e também a realidade sagrada. Então, se liga aí nas questões. De que maneira a cultura, auxiliada pela religiosidade, contribui para a formação do ser humano? Ressalto a vocês, para quem perdeu as aulas anteriores, eu tratei sobre a questão da cultura, o quanto ela é importante e quanto ela influencia nas nossas vidas. Hoje a gente vai também compreender um pouco melhor como a cultura ela também auxilia no tema que a gente vai tratar hoje. Então, a questão B, como pensar a si mesmo, a sua identidade, em um mundo onde todos são tão diferentes uns dos outros. Então, aí fica essa questão para vocês pensarem um pouco. Como é que você, como uma pessoa, como uma personalidade, é tão diferente das outras pessoas? Como isso é possível? Então, essa aula também vai ajudar a gente a entender um pouquinho sobre essa questão. Então, o que é preciso que vocês entendam antes de tudo, antes de a gente iniciar a discussão, como e de que maneira a cultura é importante. Então, ressaltando, quem não assistiu às aulas anteriores sobre cultura, sugiro que corra lá e se aproprie do que foi trabalhado ou discutido nas aulas anteriores. Que tipo de influência a religião e a cultura exercem na vida de uma pessoa? Então, a gente viu que a cultura, ela é permeada também de sentidos religiosos, sagrados. Então, cultura e religiosidade, elas andam juntas, ok? Que tipos de sentidos ou significados a religião e a cultura oferecem a você? Isso é o que a gente vai entender um pouco hoje. Então, pense no seguinte, que não há cultura, mas várias culturas diferentes. E vou além, que não há uma única religiosidade, certo? Mas existem inúmeras religiosidades diferentes ao redor desse planeta. Então, o tema da nossa aula 3 será a formação da identidade do ser humano, ok? Independente do tempo histórico ou do espaço sociocultural em que vive, o ser humano vem desde as suas origens aí, as suas origens na Terra, manifestando o desejo de conhecer-se melhor. Então, o ser humano sempre se perguntou a si mesmo ou aos outros, ele sempre buscou responder algumas questões básicas. Sabe quem é, de onde veio, o que faz aqui e para onde vai, etc. Então, questões existenciais que ainda hoje estão sendo respondidas e são motivos de muitas discussões. Então, são questões aí que são de caráter essencial, no sentido que são questões existenciais, ou seja, o ser humano sempre
se perguntou sobre essas questões, ok? Então, elas sempre geraram inúmeras discussões e várias construções de ideias ou de pensamentos ao longo da história. Então, ao fazer essas questões a si mesmo ou a um de seus semelhantes, o ser humano demonstra estar pesquisando sobre a sua própria identidade, ou seja, quando fazemos essas perguntas a nós mesmos, estamos querendo, desejando entender quem nós somos de fato. Mas você já parou para pensar sobre algum desses aspectos mencionados? Então aí é o desafio que eu lanço a vocês. Vocês já se pegaram pensando nessas questões existenciais? Quem eu sou? Como é que eu posso me entender melhor? Então, são questões aí básicas. Então, saber quem é, de onde veio, claro, esse de onde veio, quando está colocado aqui, não quer dizer que é aquela velha resposta que geralmente as pessoas não, eu vim da barriga da minha mãe, eu vim de cidade X, eu vim do bairro tal. Não, é a questão essencial, de onde veio o ser humano? Qual é a origem do ser humano neste planeta, certo? Ou o que é que eu faço aqui, nesse mundo? Então, o que faz aqui é essa pergunta essencial. O que nós, enquanto seres humanos, que pensamos, fazemos nesse mundo? Qual o sentido da vida? E para onde vamos depois dessa existência, né? No caso aí, a gente pode também se perguntar sobre a questão da morte. Então, são várias questões que estão imbricadas num único conceito que é o quê? O perguntar-se existencial do ser humano. Então, quando geralmente entramos em crise existencial, sempre perguntamos várias dessas perguntas a nós mesmos. E sempre a gente não encontra respostas. Por mais que a gente avance, pense que chegou a um determinado porto seguro, a gente com o tempo percebe que é impossível a gente ter uma resposta definitiva, absoluta ou universal sobre essas questões. Então isso aí vai depender muito das experiências que nós temos ao longo da nossa vida. Então, se vocês pensaram, se ainda não pensaram, eu sugiro que comecem a pensar sobre essas questões. Então, aqui é apenas se você já havia pensado dessa maneira. É só uma colocação que eu faço. Vocês já pensaram dessa maneira? Então, tudo isso aqui que faz a gente refletir um pouco sobre nossa própria vida é quando a gente está procurando sentidos ou significados para ela. A gente quer dar um significado mais consistente ou um significado que seja mais compreensível até para nós mesmos. Então, tudo isso aqui nada mais é do nosso ser, tentando entender um pouco quem nós somos, quais sentidos ou significados a gente pode dar a essa existência. Então, tudo isso aqui, essa busca de significados, nada mais é do que a nossa identidade, ou seja, à medida que a gente pergunta ou se faz essa pergunta, ou quando a gente faz essa pergunta a nós mesmos, a outras pessoas, a gente está, de certa forma, construindo a nossa identidade. Então, basicamente, quando a gente vai dar sentido a essas perguntas, nós vamos construindo algumas estruturas que vão fazer parte aí do nosso eu, né? Do nosso eu pessoal. Então, você vai ter certas atitudes que vão ser características de certa religião que você, porventura, é adepto ou que você vai passar a conhecer. Então, isso começa a fazer parte da sua identidade. Comportamentos, atitudes, ações. Então, tudo isso molda nossa identidade quando a gente começa, na nossa experiência de vida, compreender um pouco sobre determinada filosofia, determinada religião, determinada característica histórica. Então,
vários são os elementos que ajudam a moldar nosso eu, a nossa identidade. Então, tudo passa de um processo. Então, que fique claro para vocês, a identidade humana, ela não é algo pronto. A gente já, de certa forma, nasce com ela. Não é algo que faz parte da nossa essência fundamental. Então, nós construímos essa identidade à medida que a gente vai tendo experiências na nossa vida, certo? Possíveis respostas a essa questão da identidade, mesmo que você não tenha ainda refletido a respeito ou obtido plena certeza, possíveis respostas elas existem. Claro, não vão ser respostas absolutas, definitivas, mas você vai encontrar aquelas respostas que dão maior significado àquilo que você acha melhor, até mesmo para a sua existência, ok? E, para fim da nossa aula, eu queria sugerir a vocês algumas indicações de vídeo para ajudar vocês a compreender um pouco sobre essa questão da identidade, complementar um pouquinho aquilo que eu expliquei para vocês. Então, temos 3 vídeos. Como o violão pode revelar quem é você. Então, você procure no YouTube esse tema, como o violão pode revelar quem é você. Então, vai ajudar você a entender um pouquinho essa característica da construção da identidade humana, a partir de um âmbito da religiosidade. Outro vídeo aqui interessante, qual é o sentido da vida? Então, a existência e a essência. Procurem também esse vídeo, ele é bem interessante, em que o rapaz, o jovem do vídeo, ele traz algumas questões que são inerentes àquilo que eu trouxe aqui, como discussão sobre as questões primordiais ou as questões existenciais do ser humano. E outro vídeo é sobre o existencialismo, um humanismo. Então, é um vídeo também que trata um pouquinho sobre a ideia da questão existencial humana. Então, o autor ou o apresentador, ele vai fazer algumas reflexões a partir do pensamento de um filósofo francês chamado Sartre, Jean-Paul Sartre, certo? Então, em que Sartre traz a principal ideia de que nós não possuímos uma essência fundamental, mas a gente se constrói ao longo das nossas experiências. Então, moldamos nossa identidade a partir desses aspectos das experiências, desse processo de relação que temos com o mundo, com as pessoas ou com os objetos ao longo de nossa vida, ok? Então, eu sou o professor Wendel, então fico por aqui em mais essa aula de ensino religioso e espero vocês na próxima aula.